Olá pessoal, bem-vindo galera, nossa aula teórica 8. A gente vai falar nessa aula um pouquinho dos ciclos da haste capilar e depois do pH do cabelo. E na aula 9 encerramos a parte teórica, correto pessoal? Pessoal, iniciando aí os nossos ciclos, né, da haste capilar, temos aí a fase do crescimento, que é a anagênese, que é a anágena, né, a fase anágena. Ela é a fase do cabelo ativa ou do crescimento. Quando as células mortas mais antigas são empurradas para fora do bulbo capilar. Lembra lá em aula que eu comentei com vocês que iam fazendo, as células iam morrendo e sendo empurradas para cima. Isso é o empacotamento da célula rígida, né? Que vai formar aí o nosso córtex depois, a medula. E cerca, gente, de 80 a 85% dos folículos capilares estão em fase de crescimento, ou seja, 80% do nosso crânio, da nossa cabeça, é responsável pelos folículos nessa fase. Então, 80% do visível é o que a gente pode dizer que está conectado, que ele está crescendo, que ele está sendo gerado, né? Empacotado. E nessa fase, ele fica ali conectado na hipoderme, né? Pela papílica dérmica. E essa fase, gente, dura em média de 3 a 6 anos. Geralmente é uns 4 e é responsável pelo comprimento atingido pelo fio do cabelo, a haste, né, capilar. E o que acontece? Depois desse tempo, vem uma mensagem que interrompe a produção das novas células do bulbo. Então essas que são empacotadas, né, elas recebem uma mensagem para não ser produzida mais. E aí a gente entra na próxima fase. A nossa próxima fase é a catágena, né? É a fase de transição, de degradação. Então, após a fase do crescimento, né, da anágena, o fio de cabelo entra na fase catágena. É a fase de transição, onde o bulbo diminui de tamanho e se desprende da papila dérmica, direcionando para a superfície do couro cabeludo. Então, o que acontece aí? Aquele fio, ele fica preso em média, né, pelo a hipoderme que a gente viu na fase anágena, ali em média uns 4, 5, 6 aninhos. Depois disso, ele entra para a fase catágena. Essa fase tem uma durabilidade de 2 a 4 semanas, é bem rapidinha. Vamos dizer aí, né, que é a fase de transição, onde o bulbo está se desprendendo, né, e as bainhas epiteliais interna e externa se degradam, se degeneram, né, e o bulbo perde o volume para escapar dessa raizinha. Então, o que vai sobrar ali é só, né, aquela bainha que a gente viu lá atrás, no início do crescimento do cabelo, que é aquela teia, né, aquele colágeno enrijecido que vai permanecer ali e o fio vai ser expulsado para fora. E depois a gente vai ver a fase telógena, que é a terceira e última fase. Na terceira fase, pessoal, da telógena, é a fase conhecida, né? Mais conhecida como fase de repouso. Olha ali, se vocês verem na imagem, ele já não está mais conectado, ele já está desprendido da nossa papila dérmica e já está diminuído a grossura do nosso bulbo. Então, por que ele diminui? Para poder atravessar aquele furinho, né? Aquele poro onde ele tem o seu nascimento. Então, depois que isso tudo acontece, a gente vê um espaço, sabe? Um novo fio crescendo lá embaixo, lá na papila dérmica. E ele vai ocupar, né, essa bainha da teia fibrosa que restou.
Porque ali, ó, naquele espaço, gente, vocês estão vendo só a papila lá embaixo, né? Que está conectado no vermelhinho, na hipoderme. E vocês veem um espaço vazio nessa imagem. Esse espaço vazio, ele não está vazio. Ele só está ilustrando ali, né? Que o cabelo está indo embora. Mas resta a bainha, a teia fibrosa, né? Que vai nascer um novo cabelo, né? Um novo fio que vai iniciar lá na fase anágena de novo. Então a gente vai ver no próximo slide a exemplificação disso. A exemplificação, pessoal, tá aqui, ó. Ciclo natural da vida do fio capilar. A gente viu ali no nosso primeiro, né? No nosso segundo slide, a fase anágena. Ali vocês podem ver que aquele rosinha é a parte da bainha da teia fibrosa que eu falei para vocês, né? Que reveste e protege o nosso bulbo capilar. Então, ali na fase anágena, ele está conectado na papila dérmica. Depois, na fase catágena, já se cria, né, um limite da epiderme, ele já se distancia. Ali vocês vê na fase entelógena o que? A permanência da raiz lá embaixo, certo? Que vai ficar ali conectado pelo músculo eretor, vai ter a bainha, né, da teia fibrosa, vai ter a umectação, vai estar tudo guardadinho ali, preparado para um novo início na fase anágena de um novo fio. Você viu que facinho? Então a gente tem 1, 2, 3, são só 3, esse meu ciclo natural. Então, a fase anágena, ela dura em média de 4 a 5 anos, 6 aninhos. Depois, na minha fase catágena, é de 2 a 4 semanas que ocorre essa fase. E depois a telógena também é bem rapidinho, é mínimo tempo. E aí já vem uma nova fase, um novo fio. Ele já se inicia novamente essa conexão. Da mesma forma que ele recebe, né, a mensagem para interromper a produção desse fio, que é o empacotamento das nossas células, ele recebe uma nova mensagem quando esse fio sai, a gente recebe uma nova mensagem para iniciar uma nova produção. Olha que exemplo lindo, que desenho maravilhoso esse daí. Dá para ficar bem claro, né, pessoal? Agora, pessoal, como prometido, né, finalizamos aí as nossas fases, nossos ciclos do cabelo. Então a gente entendeu tudo sobre o bulbo, né, capilar, sobre as estruturas que mantêm o nosso cabelo funcional. Depois vimos, né, as fases do crescimento e agora, como prometido, a tabela de pH, que é uma tabela universal, gente. Aqui vocês conseguem ver, ela está como uma forminha aqui na nossa imagem, ela está com uma forma de régua, que ela vai do 0 ao 14. Essa nossa tabela, gente, de pH, a gente pode visualizar, ela é universal por quê? Porque de 0 a 7 temos o ácido, né? O pH ácido, que é a potência de hidrogênio. Então, do 7 ao 14, a gente vê os alcalinos. E aí, para demonstrar a altura do nosso pH do fio de cabelo natural, né, de cabelos normais, sem química, ele está ali em média entre 4,2 a 5,8. Nisso, pessoal, a gente já chega numa conclusão básica. O nosso cabelo, ele não tem pH neutro. O nosso cabelo, ele é mais ácido do que alcalino. Então, nem chega perto ali do neutro. Na tabela de pH, gente, vocês vão falar, Dani, mas entre 1 e 2 parece que é tão pouco a diferença. E não, gente. Essa soma entre 1 e 2, entre 2 e 3, ela é em potência de 10. Então imagina,
1 elevado a 1, 1 elevado a 2, 1 elevado a 3. Então, isso é potências, né? Então, a cada númerozinho entre 1 e 2, você tem potências, né? E essas potências vão variando. Ela tem o vírgula, né? 2,3,4. E isso influencia muito. E para não deixar muito extenso e entender, nós temos aí a tabela que é universal, que é de 0 a 7 ácido, e de 7 a 14, que é alcalinos. E depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre cada um. E essa tabela, pessoal, serve para nós profissionais ter a dimensão da saúde do fio de cabelo. Por que, Dani? Porque é através do pH do meu cabelo que eu vou diagnosticar como essa minha cutícula está. Se o meu pH está ácido, está ideal, ele vai estar ali, né, os níveis normais entre 4 e 5. Então, meu cabelo está com a cutícula fechada, tá ótimo. Para vocês terem uma ideia mais ou menos da distância de um número para outro, uma progressiva ela tá entre ali 1 e 2 no máximo. E uma descoloração para fazer um loiro, ela chega até a potência 12, 13, 13,5. Então a distância é gigantesca. Olha o quanto a gente movimenta o nosso pH em qualquer tratamento químico. Vocês vão ver depois que os shampoos têm pH, tudo tem pH. Qualquer substância, gente. Então, como a gente já sabe que o nosso cabelo ele não é neutro, porque neutro é 7, né? A gente vai entender um pouquinho sobre os pHs. Aqui, ó, o processo de progressiva, foi o que eu expliquei. Ele tem pH muito ácido para o fio, variando entre 1,5 a 2,5. E isso acontece um selamento profundo. Ele vai selar a nossa cutícula, evitando que ela receba qualquer coisa. Então você blinda o fio, você não deixa, né, depois de uma progressiva, que esse fio penetre mais qualquer coisa. É quase que dificílimo. Por isso a necessidade de usar sempre uma máscara boa, pós-tratamentos, né, de química. Ali a gente vai ver que o excesso de pH neutro, né, nos shampoos, que é o que a gente geralmente encontra, ele vai fazer uma limpeza gradativamente agressiva nos fios e no couro cabeludo. Não podemos esquecer que o pH da pele e do couro cabeludo é 4,5 a 5,8, igual ao do cabelo. E já o pH neutro, ele está no 7. Então, quando você fala, eu vou comprar um shampoo neutro, porque ele vai fazer bem para o meu cabelo. Se ele tiver com pH, todo shampoo tem a descrição, gente. Depois em aula eu mostro para vocês o pH de cada shampoozinho, tá bom? Se ele tá ali no 7, ele não vai fazer bem para o cabelo, ele vai abrir essa minha cutícula. E a ideia dessa limpeza do shampoo é realmente isso. Mas se a gente trabalha com um shampoo profissional, um shampoo bom, ele vai trabalhar ali, ó, em cima do meu pH, que é o cabelo, entre 4,5 a 5,8, 5,5 em média. E quando a gente vê o excesso de pH no cabelo, quando a cutícula, né, fica extremamente aberta, é o pH alcalino. A gente pode ver aí, ó, um cabelo que faz mechas, gente, e vai para a piscina. Olha, só Jesus na causa. É complicadíssimo. Esse processo, né, de você ali adentrar na piscina, só molhar o cabelo, faz com que chegue a níveis altíssimos, entre 12,5 até 13,8. Seu cabelo fica abandonado à própria sorte. E ali você vai ver, ó, olha a imagem do cabelo normal, pH 4,2 a 5,8.
uma cutícula levemente fechada, né? Ela não está extremamente fechada, como o processo de progressiva, que a gente vê ali que o pH é 1,5, 2,5, né? Olha lá, quase não sobra espaço para receber nada, nem tratamentos, nem agressões. Então, por isso que a progressiva tem uma durabilidade alta, porque ela joga o nosso pH lá embaixo. E aí, você vê ali, ó, a cutícula aberta, depois de um cabelo que foi modificado pelo descolorante e entrou, né, no cloro da piscina e chegou a esses níveis altos. Ou seja, o cabelo fica tão poroso, mas tão poroso que ele modifica a cor, ele modifica a estrutura, a densidade, modifica tudo. Então, o pH ele é importantíssimo, né, para a saúde do nosso cabelo. Por isso que sempre numa análise capilar eu pergunto os produtos que usa, qual é a forma, né, da lavagem do cabelo, quantas vezes na semana. E aí a partir de tudo isso eu vou, né, analisando essa minha fibra capilar para saber qual é o processo adequado, né, para deixar prontinho ali, finalizado para minha cliente. Então, com isso eu já sei, olha, eu preciso, se esse cabelo está extremamente fechado, eu preciso de um shampoo que vá abrir um pouco mais para que eu deposite o tratamento lá. E se esse meu cabelo está extremamente aberto, eu tenho que colocar um shampoo abaixo do neutro, né? Próximo ali do meu cabelo mesmo, do pH do meu cabelo, para ele haver uma limpeza sem danificação. Certo, pessoal? Então a gente viu aí um pouquinho do pH, ele é um pouco complexo, mas é bacana entender sobre ele, porque um simples corte, gente, tá incluso o conhecimento tanto da estrutura, né, física do nosso fio, quanto a tudo que a gente remete, né, tudo que a gente faz para esse fio, para que ele fique melhor ou pior. Então, tudo isso é um combo, né, como que eu vou dizer, um combo de análise que vai me dar um feedback, vai me dar uma resposta inteligente para o cliente, de acordo com o cuidado, com os tratamentos, né, e as indicações. Por isso que elas vêm cheias de dúvidas, e se a gente não tem um conhecimento, a gente não consegue, né, alcançar todo o desejado ali. Então essa nossa aula 8 foi basicamente isso. Espero que vocês permaneçam bem e em breve estaremos juntos, se Deus quiser, viu? Fiquem em paz e passarei as coordenadas para vocês, tá? Das nossas próximas aulas. Um abraço e fiquem com Deus.